tudo bem? Meu nome é Juliana Zimmermann e esse é o canal GinecoPoint em parceria com a minha amiga Cláudia Jacinto. Conforme a gente conversou no último vídeo, hoje a gente vai falar um pouco sobre adoção. Em primeiro lugar, porque dia 25 de maio, se eu não me engano, foi dia 25, comemoramos o Dia Nacional da Adoção. Em segundo, porque apesar desse canal ser um canal de obstetrícia, onde a gente fala sobre as intercorrências obstétricas, as patologias, muitas mulheres têm quadro de infertilidade, fazem tratamento e muitas vezes não conseguem atingir o objetivo que é ser mãe. Então, a adoção, ela pode sim ser um caminho para essas mulheres, para a formação de suas famílias e serem muito felizes. E em terceiro lugar, porque eu e meu marido temos sim uma experiência muito boa para poder compartilhar com vocês, que é a experiência da adoção. Então, hoje está aqui comigo o Lívio Levi, para falar um pouquinho também sobre a experiência dele como pai de 3 crianças adotadas. Sim, gente, nós temos 3 filhos adotivos. Então, Lívio, fala aí pro pessoal, como é que começou a nossa história com a adoção? Começou que a gente sempre falamos de ter filhos adotivos, né? Desde a época de namoro a gente já falava. A gente falava em ter 5 filhos, gente, quando a gente namorava, tá? E aí a gente planejava isso, mas planejava também ter os filhos biológicos. E aí aconteceu de a gente fazer a inseminação. Passou o tempo, né? E aí quando a gente viu, a gente já estava perto dos 40 e resolvemos fazer a inseminação. E aí a Ju engravidou, mas perdeu e tal, aí a gente inverteu a ordem. Vamos ter então os adotivos antes dos biológicos. Porque assim, gente, eu e o Lívio, a gente nunca teve problema de infertilidade. Na verdade, a minha carreira, ela contou muito com isso, né, Lívio? Com esse afastamento. O Lívio é analista de sistemas, tá? Então, ele trabalha com computação. E eu sou médica, né? Obstetra, ginecologista. E eu trabalho com gestação de alto risco. É por isso que eu fico falando muito sobre assuntos de alto risco aqui com vocês. E a gente, assim, nunca teve problema. A gente mudou para Belo Horizonte, eu fiz residência lá, mestrado, doutorado, né, Lívia? E aí só foi atrasando, entendeu? Só foi atrasando. Não, agora eu vou esperar porque eu tô fazendo residência. Nós casamos, estávamos no R1, eu tava no R1. R1 é o primeiro ano de residência. E aí só fomos atrasando, né? Vamos esperar porque residência não é o momento. Aí depois o mestrado não é o momento. Aí depois o doutorado não é o momento. Aí aconteceu de ter o concurso público da Federal, da Universidade Federal, que eu sou professora hoje. E aí a gente falou, não, mas aí tem um período probatório. Quando a gente abriu o olho, eu já estava com 40 anos de idade. Então aquela programação de ter os 5 filhos, né, Lívia? Já não dava mais. Aí a gente resolveu, coisa de médico, resolveu fazer uma fertilização in vitro para ser rápido. E somos 2 filhos únicos também, né? E aí para ser rápido, para conseguir mais rápido, para não ficar tentando, porque eu já estava com 40 anos. E aí nisso a gente engravidou. Eu engravidei na primeira FIV, né, Lívia? Foi rápido. A gente não teve muito embrião, acho que foram 2 ou 3, eu não me lembro de muito certeza. 3, né? Mas acabou que eu engravidei. E aí depois eu perdi como 7 semanas, por aí. E foi bem difícil a perda, né, Lívia? Foi. Um mês, assim. Um mês que você ainda manteve a gravidez, né? Mas ficando de repouso e tal, até que perdeu de vez, né? E foi na época do meu aniversário, você lembra, né? Que eu perdi em janeiro. Foi, finalzinho de janeiro. Foi muito difícil. Aí a gente resolveu, então, falei com ela, vamos então partir para adoção, de uma vez, para não perder tempo. Aí na mesma época eu levei a documentação na vara da infância e aí entrei com os documentos, porque demora, né, é um processo demorado, e a gente foi depois fazendo cursos, porque você tem entrevistas, algumas palestras que você tem que participar, documentação que você tem que levar, e aí você se habilita. E a gente se habilitou por volta de
julho, junho, acho que a gente já estava habilitado. Mas aí tem que contar também uma coisa, que nesse período que a gente foi já fazendo os trâmites para adoção, eu não estava muito bem psicologicamente, você lembra? Que, assim, para fazer outra FIV. Ah, é. Eu não tava. Foi muito sofrido, né? A fertilização foi sofrida, aquelas injeções todas de Apesar de eu hormônio. ser médica, eu fico pensando assim, como que não deve ser para quem não é médico, sabe? Porque eu achei assim, para mim foi barra pesada, assim, eu não fiquei, foi super tranquilo, não foi não. Assim, eu já tava com 40 anos, a dosagem hormonal era maior, eu fiquei meio assim, meio surtada, assim, sabe? E depois, com a perda, eu não sei se é porque, assim, eu fui lá no laboratório, eu vi o embrião, eram embriões lindos, né? Eu falei, Lívia, embrião AA. Então, assim, o envolvimento é um envolvimento um pouco diferente, porque além de você ser a mãe, você também é médica, você consegue entender o que tá acontecendo. E aí, depois disso, eu falei assim, combinei com a minha médica que eu faria outra em maio. Chegou maio, eu não quis fazer, eu falei pro Lívia que eu não tava preparada, né? Aí eu falei, vamos fazer outra em junho. Aí, vamos pular mais um mês, que eu acho que ainda não tô legal. Aí fui na psicóloga, você lembra? Fui na psicóloga e tal. Eu sei que eu fui enrolando. Eu fui enrolando. Eu acho que eu não tava pronta pra fazer outra, né, Lívia? Era muito engraçado isso. Eu fui enrolando, assim. E aí, quando o Lívia recebeu uma ligação. Conta da ligação, Lívia, que você quase surtou. Aí o nascimento do filho adotivo é assim, de repente você recebe uma ligação e seu filho nasceu, né? Mas aí como é que foi a ligação? Você recebeu uma ligação que tinham 3 crianças. Aí ligaram falando que tinha 3 pra gente saber se a gente gostaria de conhecer e tal, Porque a gente falou que aceitava irmãos. Quando a gente fez o cadastro, você coloca se você aceita irmãos ou não. A gente falou que aceitaria grupo de irmãos. Que a gente só não aceitava doença que não fosse ser tratada. Porque eu e o Livio somos filhos únicos. E a gente não tem um irmão para dar suporte, nada disso. Então, quer dizer, se a gente tivesse um filho que tivesse uma doença não tratável, se a gente faltasse, seria um problema. É lógico, se você tá tendo seu filho biológico, você não tem muita alternativa. Mas no nosso caso, a gente estava fazendo uma adoção. E essa foi a única coisa que a gente colocou lá. Que a gente não queria uma doença que não fosse tratável. Doenças tratáveis não teria problema nenhum. E aí, eles ligaram pro lixo. Aí eu ainda fiquei pensando... Falando que tinham 3 crianças, né? Na hora que eu recebi a ligação, eu depois nem falei de imediato com a Ju, eu fiquei pensando naquilo. 3, né? E ele ficou escondendo, ele não me contou, gente. Aí de noite a gente saiu com um casal de amigos e aí que eu falei, me ligaram hoje, são 3 crianças. Aí os amigos também deram muita força, são amigos que têm irmãos. Aí falaram, não, vai sim, vai ser bom, vai dar trabalho, mas também vai dar muitas alegrias e tal. E aí a gente, no dia seguinte, eu liguei pra justiça lá, falei, não, tá bom, a gente topa. Mas na hora que a gente tava saindo pra ir pra justiça, pra poder ver, né, as crianças, o que você me disse? Você lembra? Não. O filho biológico vai estar esquecido. Porque eu não quero ter 4 filhos, eu quero ter 3. Você lembra disso? A gente sempre falou em ter 5, né? Mas ele falou assim, agora a situação já é diferente, nós já estamos mais velhos, coisa de juventude, né? Então, depois disso, a gente não vai tentar mais o filho biológico. E na hora, ele me falou isso na hora que a gente estava no corredor, a gente estava saindo. Eu tive uma sensação assim tão... Sabe? Aquela coisa de ter o filho biológico, fazer outra FIV, ter a obrigatoriedade de fazer outra FIV, aquilo estava me consumindo um pouco. Sabe? Eu não sei, a minha FIV, eu não sei se é porque eu sofri muito com a perda, aquilo estava me consumindo um pouco. Então, na hora que ele falou isso comigo, eu falei, tá bom. Aí ele falou comigo, mas você tem certeza? Eu falei, eu tenho, absoluta. Você lembra disso, Lívia? E aí a gente pegou e foi lá ver as crianças, né? Aí começou, aí foi o nascimento, eu fui lá na justiça, eles me mostraram uma foto, os meninos estavam no abrigo. E eu tava também, tava eu e ele.
Aí a gente viu uma foto dos três. E aí a gente já se apaixona na hora. E aí fomos ver os meninos. Isso numa terça-feira, no 11 de setembro. E aí a gente visitou os meninos de novo na quarta, na quinta, na sexta a gente teve autorização de trazer os meninos para casa. E nunca mais eles saíram. E na aí, sexta de vieram. isso. Aí a nossa advogada, ela entrou com a solicitação das crianças ficarem aqui em casa, a gente ter a guarda, e aí a juíza deu essa guarda por um tempo, até ela poder fazer com o processo de adoção para poder entrar, né? Então foi uma guarda provisória para adoção. E o processo todo demorou uns 3 anos, tá? A gente só vai ter o documento definitivo, a certidão de nascimento, com o nome deles, eles tendo o nosso nome depois de uns 3 anos, né, Lívia? Foi mais 3 ou menos. anos, é. E hoje a gente tem o mais velho, que é o Isaac, ele tem 12 anos, o Renan tem 11 e a Vitória tem 9. E aí, Lívia, como é que é ser pai de 3? Eu já até brinquei com o Lívia, falei que ele tinha que ter um canal no YouTube que é pai de 3. Mas ele não gosta, ele tá aqui assim meio que amarrado. Mas eu acho que ele tinha muita coisa pra contar sendo pai de 3, sabe? Porque ele é um pai muito participativo na vida dos 3. Porque como eu sou obstetra, eu saio muito. Não tem muita hora, ainda mais que a gestação de risco. Então, se eu não tivesse o Lívia, seria muito difícil, sabe? Então, ele é um paizão. Então, eu já brinquei com ele. Como é que é pai de 3? É difícil, né? Dá pra rir, chorar e sair correndo? Porque eles são a maioria, então... Então é pai ao mesmo tempo, 3, assim, principalmente quando eram menores, querendo chamar sua atenção, querendo te perguntar alguma coisa. Competir. Pedir alguma coisa, tem muito ciúme um do outro... dá trabalho, mas ao mesmo tempo você tem a gratificação tripla de ser pai de 3, né? E uma coisa que eu acho importante, que as pessoas perguntam muito, mas as crianças se adaptaram? Né, Lívia? É uma pergunta muito comum. Não tem isso, gente. A criança chega, ela vai chegando, ela vai tomando conta. Não tem essa história de que, eles adaptaram. Claro que eles adaptam, né, Lívia? É a adaptação da rotina. É uma coisa natural, é a Mudou rotina que a você rotina. coloca. Mas, assim, e você também se adapta. Porque, assim, eu e o Lívia, a gente tava em casa num sábado, falava assim, vamos almoçar fora? A gente levantava, tomava banho, trocava de roupa e saía. Agora não é assim mais. Né? Mas isso, como se você tivesse seu filho biológico também. É a mesma coisa. Né? Não mudou nada. Entre um bebê, o bebê recém-nascido, acho que dá mais trabalho, né? A Vitória tinha 1 ano, tá, gente? Quando ela foi adotada, hoje ela já tem 9. O Isaac tinha 4, ele já tem 12. E o Renan tinha 3, ele já tem 10. O Renan já vai até fazer 11. Então a gente nunca teve um bebê recém-nascido em casa. Não. Deve dar muito trabalho também. Né? A Vitória ainda era bebê, mas já era um bebê, né, maiorzinho. Agora, outra coisa também que a gente tem para dizer é sobre o relacionamento com as crianças. O que você tem que fazer. Eu e o Lívia, a gente sempre teve como base do nosso vamos dizer assim, da nossa convivência com eles, a verdade. Então, eles sabem que eles são adotados. Então, não tem essa de adotar uma criança e ela achar que ela é seu filho biológico. Eles sabem que eles são adotados e eles sabem que eles são adotados por opção. Então, a gente quis muito eles, né? Eu me lembro que quando a Vitória era pequenininha, você lembra? Ela falava que era melhor ser filho do coração do que da barriga, porque na barriga tem cocô, no coração só tem amor. Então, isso foi uma coisa que eu ensinei pra ela desde pequeno, sabe? E eles hoje, eles estão tranquilos em relação a isso. Tanto é que a gente deu uma entrevista para a TV Alterosa. Os 3 apareceram. Eu vou colocar o link da entrevista para vocês poderem vê-los. Os 3 apareceram, né, Lívia? Eles sabem que eles são adotados. A Vitória falou para as amigas olharem ela, a entrevista que ela tinha dentro, mandaram um link para os colegas. O Isaac já conversou sobre isso quando ele era menor, quando ele era bem pequeno, em roda de amigo no colégio. Ele já falou sobre a história dele. E tem professora que me mandou mensagem perguntando se era verdade. Porque achava ele tão parecido com o Lívio e achou que ele pudesse estar fantasiando essa história no colégio. Olha, você vê, o contrário, né? A pessoa acha que, pelo fato deles parecerem, que ele podia estar fantasiando o contrário, entendeu? Mas não, então eu acho que assim, a verdade. A história deles nunca foi omitida
né? Então, tudo que eles perguntam... Isso é importante, muito importante. Mas eu acho também que tem uma coisa, né, Lívia? A gente vai falando à medida que eles vão perguntando. De maneira... Quando menores, de uma maneira mais lúdica para a criança, né? O que a criança consegue entender, você vai falando. E agora que são maiores, já conversam, puxam às vezes o assunto, perguntam uma coisa ou outra, tem uma curiosidade da história e aí a gente vai contando. Agora estão maiores, você já conversa mais. Quando eram menores, você contava de maneira mais, assim, lúdica, né? E é engraçado porque, assim, e com isso, eles levam isso com muita naturalidade. A Vitória falou pra mim que ela quer ter gêmeas quando ela crescer, quando ela casar, né, e tal, mas que ela acha que ela vai adotar também. Então, né, Lívia? Olha que coisa engraçada. A Vitória, ela gosta de ver Chiquititas, né? E aí eu pergunto, ela já viu aquilo várias e várias vezes, e aí um dia ela falou assim, mãe, eles vão ser todos adotados. Chiquititas se passa num orfanato. E tem várias crianças lá para adoção e tal. Então, ela não tem isso. Então, assim, ela tem as amigas no colégio, mas é tudo muito natural. Então, eu acho que a primeira grande coisa na hora que você vai adotar uma criança é a verdade. Então, essa coisa fantasiosa de ir lá pegar uma criança recém-nascida, criar ela como fosse seu filho biológico, inventar para ele que ele é seu filho biológico. Não, gente, ele é seu filho. Não interessa se ele é biológico, se ele é filho do coração. Eu nem faço essa diferença. Ele é meu filho. Isso aí. Não é? Então, não quero saber se ele é filho biológico. E outra coisa também que a gente passou, sabe? Quando a gente tava com as crianças, eles ainda eram pequenos. Nós fomos numa festa, eu e o Lívio. Aí um colega nosso veio falar pra gente conversar com uma pessoa lá que gostaria de adotar e tudo. E o marido dessa pessoa foi super grosseiro, né, Lívia? Você lembra? Ele falou que ele não gostaria de adotar porque ele não sabia a índole da pessoa. Você lembra disso? Falou uns absurdos. Falou um monte de absurdo lá. Que ele não sabia a índole, porque e tal. E daí? Ele não sabe a índole, mas ele sabe a índole do filho biológico dele? Ninguém sabe. Né? Então, ele não sabe que genótipos iguais em meios diferentes dão fenótipos completamente diferentes. Ele não consegue, ele não entende a modulação dada pelo ambiente, né? Então, ele acha que muito mais importante é a genética do que o amor. E se você acha que a genética ela é mais importante que o amor, a adoção não é para você, né? Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. Você quer ter um filho? Quero. Você quer ser mãe? Quero. Você não consegue gestar? Não consigo gestar por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho um problema de infertilidade, eu não tenho condição para fazer um tratamento desse. Ou eu tenho, mas eu já fiz vários tratamentos e eu não tô me sentindo bem mais, eu não quero continuar com isso, mas eu quero ser mãe. Então, a adoção é um caminho para você, né, Lívia? Agora, se você acha que a sua genética, o que você carrega é tão maravilhoso, é tão importante, que se você não passar o que tá no seu DNA pro outro, vai ser um problema? Então, minha filha, não adote, não. Vai tentando aí, vai tentando. Por quê? Porque você realmente não é uma candidata a ter um filho adotivo, né, Lívia? Porque os pais adotivos, eles pensam que o ambiente e que o amor é muito mais importante que qualquer outra coisa, né? E eu sou médica, gente. Então, se fosse assim, eu tenho muito medo do caráter. Mas se fosse assim, filho biológico não tava na cadeia. Vocês acham que na cadeia tem muito mais filho biológico ou muito mais filho adotivo? Não. Filho biológico não matava pai e mãe. O ambiente. Tanto é que os meninos hoje parecem demais, não só fisicamente. Fisicamente é um outro aspecto, mas assim, o comportamento, os pensamentos, os gostos, tudo muito parecido com a gente. A Vitória demais com ela, comigo também, mas assim, coisas femininas demais da Juliana, e os meninos também comigo, músicas, gostam das músicas que eu gosto, várias coisas, né? O futebol. O Lívio é analista de sistemas, né? Como eu disse. Então, o Lívio, tudo que é de informática, o Lívio adora, o Lívio curte isso tudo. E os meninos também, eles já estão todos ligados em computador, em LED, em não sei mais o que, caixinha de som com LED, e iPhone, e usar tudo da vida, e né, Lívio? Então, assim, por quê? Porque tem o pai como essa referência. Então, eu acho que era isso, né, Lívio? Você quer falar mais alguma coisa?
Não, é isso aí. Né? É porque, assim, é difícil, né? Mas eu acho que esse vídeo é para mostrar que você pode ter uma família, sim, uma família com... uma família adotada, uma família, né, formada por você através da adoção, e você vai ser muito feliz. Hoje, eu sou plenamente realizada. Eu sou tão realizada que eu não me arrependo, em hipótese alguma, de não ter feito outra FIV. Eu não me arrependo, né? E também não voltaria atrás, entendeu? Falar assim, eu contei arrependimento. Isso não existe pra mim. Muito pelo contrário, a adoção veio pra mim como, assim, uma solução para nós, né? Aquilo que a gente queria. Essas crianças, assim, eu não sou espírita, tá, gente? Antes que vocês pensem que eu sou espírita, eu não sou espírita. Na verdade, eu acho que eu não sou nada. Eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Eu falo que o brasileiro é assim, né? O brasileiro, ele acredita num monte de coisa, né? Então, eu acho que eu sou assim, brasileira, acredita um pouquinho em cada coisa. Mas eu acho que aquelas crianças eram minhas, sabe? Já tava escrito. Tem muitos detalhes que não dá para contar um vídeo curto, mas um monte de coisa que encaixa, assim, é impressionante, né? Foram feitos pra gente, a gente pra eles. Eu acho que eles... Uma coisa importante as pessoas têm que entender também, quem quer adotar, é que não são... Quando você vai lá e faz um perfil na justiça, eu quero uma criança desse jeito, tal idade e tal... na verdade, não vai ser a justiça que vai procurar um filho do jeito que você quer. A justiça procura pais para as necessidades das crianças que tem lá. Então, é o contrário. As pessoas têm que ter noção disso, que as crianças que necessitam de pais. Não são os pais que eu quero um filho assim assado. Pegando o gancho nisso que você falou, é porque os nossos meninos são muito bonitos. Modéstia à parte, né, Lívia? E aí eu já ouvi muita gente perguntando como que eu consegui 3 meninos lindos. Que era muito estranho. Você lembra disso, Lívia? Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, nós escrevemos lá que a gente aceitava irmãos. Onde, né? Vocês arrumaram isso? Onde vocês arrumaram essas crianças lindas? Então, assim, não vá pensando que eu quero um filho louro, eu quero um filho moreno, eu quero um filho de olho verde, um filho... Coloca lá que você quer um filho, coloca, né, o que você pode, se você pode até 2 anos, se você quer mais de 2 anos. No nosso caso, nós colocamos que a gente aceitava grupo de irmãos e que o mais velho poderia ter até 5 anos. Porque, como a gente aceitaria grupo de irmãos, o mais velho poderia ter até 5 anos. Então, chegou o Isaac com 4, o Renan com 3, a Vitória com 1. Então, coloque isso, não fica exigindo muito, porque se nascer da sua barriga, você não vai exigir. Não é? Ele pode ter uma formação congênita se ele nasce da sua barriga, ele pode ter síndrome de Down, ele pode ter uma série de coisas que você vai amá-lo do mesmo jeito porque é seu filho, né? No nosso caso, a gente colocou que não queria doença intratável. Por causa do que eu mencionei, o Lívia é filho único e eu também sou filha única, mas sem exigências. Então, esse sujeito que falou isso pra mim e pro Lívia numa festa, ele falou que ele ia colocar, então, que a mãe não pode ser drogada, que a mãe não pode ser alcoólatra, que a mãe tem que ter um nível até ginásio, né? Ele falou lá um monte de bobeira. Essa criança não tá pra adotar, gente, porque essa criança que ele tá falando, a família tem estrutura. Toda criança para adoção, ela passou por alguma dificuldade, né, para poder chegar no ponto de ser pega pela justiça para proteção da criança e ir para uma família para adoção. Então, não existe essa criança que ele queria, né? Então é isso, gente. Acho que, né, a gente falou tudo. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, só colocar aí embaixo que a gente responde. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês conheceram o Lívia agora, né? Ele não vai aparecer novamente, né, Lívia? Provavelmente, né? Vamos ver. Falar de ginecologia eu não vou falar. Mas qualquer coisa é só fazer pergunta aí, tá? Muito obrigada. E o próximo vídeo é sobre pré-eclâmpsia. Um beijo pra vocês. Tchau.